tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar explicando de forma um pouco mais ampla os motivos pelos quais o teu processo está demorando mais do que o normal. Eu sei que pode parecer um tanto óbvio, mas o cenário da justiça no Brasil não é das melhores. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, só no ano de 2021 foram julgados quase 27 milhões de processos. Basicamente, muitos processos para poucos juízes e servidores. Isso com certeza acaba acarretando na demora do teu processo. A organização do judiciário muitas das vezes também acaba influenciando na demora do processo. As varas não têm uma maneira única de trabalhar e muitas das vezes uma vara tem uma metodologia e outra vara possui outra metodologia para poder resolver esses processos. Então isso com certeza também acaba influenciando. As férias que os servidores tiram, o juiz também, às vezes mais de uma vez por motivos de saúde, acaba acarretando nisso também. Mas é claro que eu não ia ficar falando só motivos da organização do judiciário. Muitas das vezes a complexidade da matéria acaba fazendo com que o teu processo demore muito mais do que o esperado. Uma ação, por exemplo, de direito do consumidor não pode ser comparada com um inventário. A gente sabe que as relações de consumo basicamente são muito mais fáceis de ser resolvidas no judiciário do que um litígio dentro de uma herança, uma briga dentro de uma herança. Então, a complexidade da ação vai com certeza influenciar na demora do teu processo. Por exemplo, se o processo tem muitas partes, né, e muitas das vezes uma parte mora em outra cidade, ou a testemunha mora em outra cidade, e aquele depoimento ele tem que ser feito através de carta precatória. E até o juízo deprecante da cidade onde está o processo conseguir aquele depoimento, vai demorar com certeza significativamente o teu processo. Então assim, a complexidade da matéria é uma coisa que você tem que levar em consideração. Não é um tanto injusto você comparar muitas das vezes um andamento de um processo que tramita em uma vara e um outro processo que tramita em outra vara ou até mesmo em outra cidade, você comparar esse tempo. Por exemplo, o meu irmão teve um processo semelhante que foi julgado em 6 meses e o meu já faz mais de um ano. Muitas das vezes não é culpa do seu advogado, mas eu ainda vou chegar nesse ponto, porque às vezes também pode ser. Então, por exemplo, existe um motivo também comum que acaba acarretando na demora do processo, que é a intervenção de terceiros. Que basicamente, quando uma pessoa que se sente que deveria fazer parte naquele processo, ela acaba entrando depois que você ajuizou aquela ação. Ela acha que aquele direito é relacionado a ela e às vezes só o fato dela entrar naquele processo já faz com que o processo demore muito mais. Então, assim como existe uma fila na vida normal da gente, na fila da padaria, também existe uma fila também nos processos. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe também a prioridade processual. As pessoas maiores de 60 e as pessoas maiores de 80 que possuem super prioridade, elas têm tramitação mais rápida. Então, se você tem menos de 60 e o teu advogado não peticionou, se você tem menos de 60, você com certeza não tem direito, a não ser que você tenha algum outro motivo, alguma deficiência. Agora, se você tem mais de 60 ou se você fez 60 anos no decorrer do processo, você pode estar pedindo para o seu advogado peticionar nos autos e pedir a prioridade processual para ver se isso se resolve em menos tempo. Vou abordar aqui, talvez, algo bem polêmico. Apesar de ser advogado, vou dizer que também às vezes é culpa do próprio advogado. Às vezes a imperícia técnica do advogado, no momento em que ele ajuiza a ação, também é um motivo que pode fazer com que o teu processo atrase mais do que o normal. Por exemplo, se o teu direito tem que ser pleiteado na Justiça Federal e o teu advogado ajuiza uma ação na Justiça Estadual, até que o juízo estadual remeta o teu processo para o juízo competente, que é o juízo federal, isso pode demorar um tempo. Eu já vi processo que demorou mais de 4 anos para ser levado até o juízo competente. Então a imperícia técnica do advogado ela tem que ser observada também, mas tem outros motivos também pelos quais o advogado
ele também é, de certa forma, um tanto responsável. Por exemplo, a falta de diligências no processo. Muitas das vezes, o advogado ele pode tentar conversar com o juiz e fazer com que o processo tenha uma tramitação mais rápida. Isso necessariamente não quer dizer que vai acontecer. Quer dizer que existe sim essa possibilidade. Então, o advogado ele pode despachar com o assessor e com o juiz, fazendo com que alguns despachos sejam tomados, algumas medidas sejam tomadas que garanta o seu direito. Por exemplo, num pedido de liminar, após o advogado ajuizar uma ação, e se tiver nos autos um pedido de liminar, que basicamente pedido de liminar é um pedido urgente, né? Assim que ele ajuizar, ele já pode tentar fazer com que aquela liminar seja apreciada. Muito comum também em casos relacionados a casos relacionados à saúde. Então, por exemplo, você precisa de uma internação, você precisa fazer uma cirurgia e o advogado peticiona e pede liminar. É interessante também que ele vá o mais rápido possível tentar despachar com o juiz para fazer com que aquela liminar seja apreciada o mais rápido possível. E se você ficou até aqui, eu vou dizer algumas soluções que podem estar ajudando também a fazer com que o teu processo ande mais rápido. Por exemplo, a conciliação, ela é um caminho que pode fazer com que o teu processo seja resolvido mais rápido. Agora saiba que a conciliação não quer dizer que você vai ter tudo o que você quer naquele processo que você deseja. A conciliação nada mais é que você ceder um pouco do seu direito em favor da conciliação. Então, se você tem direito basicamente a R$2.000, supostamente a R$2.000, talvez na conciliação seja interessante você tentar receber esse valor diminuído, R$1.500, R$1.000, entendeu? Então, a conciliação sempre, durante todo o processo, você vai poder se utilizar dela para poder resolver esse processo o mais rápido possível, tá? Um dos motivos também que você pode estar fazendo com que o processo ande mais rápido depois de várias coisas que o seu advogado fez no processo, se nada teve resultado, se o seu advogado está sendo diligente, está sendo atento aos prazos, está tentando sempre falar com o juiz, você pode pedir para fazer uma reclamação na ouvidoria do Tribunal de Justiça do seu estado. Então, essa reclamação é feita e então, provavelmente, se for constatada que aquele processo está demorando mais do que o normal, por qualquer que seja o motivo, as pessoas responsáveis vão realmente ter uma atenção maior nesse processo. Agora, se ainda assim, depois de fazer uma reclamação na ouvidoria e ainda o processo continua sem movimentação há muitos anos, pode ser feita uma reclamação no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça. E aí é feita uma reclamação formal e tem que ter em mente que muitas das vezes não é a melhor das estratégias. Então, é interessante o seu advogado ele avaliar se vale a pena fazer reclamações na ouvidoria e no CNJ. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, dá um like, compartilha, se inscreve no canal. Peço também para me seguir no Instagram. O meu Instagram vai estar na descrição desse vídeo, tá bom? Eu sempre estou postando conteúdo lá primeiro. E eu pediria para vocês acompanharem o canal, que esses temas tão interessantes, tanto para você que é estudante de direito e pessoas que têm interesse em conhecer mais os seus direitos, eu vou estar sempre abordando aqui no canal, tá bom? Então um abraço pessoal e até mais.